Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Os próximos livros aqui do canal, de tempos a tempos eu faço um vídeo para relembrar os meus amigos dos próximos livros. Alguns eu já anunciei e vou agora também mostrar mais algumas novidades. Portanto, o próximo que vamos ter já no canal é o livro de Samuel Fitoussi, Porque os intelectuais se enganam. Porque se enganam os intelectuais. E atenção, este trabalho é importantíssimo. Nós vamos ver, por intermédio deste autor, Samuel Fitoussi, que é um francês estudioso, ensaísta, já tinha escrito alguns trabalhos sobre a ideologia woke, algumas críticas, e aqui nos vai mostrar como o meio intelectual, desde o fim da Segunda Guerra, foi completamente arrebatado por uma intelectualidade neomarxista, e é por isso que hoje todo o nosso meio de comunicação e os meios académicos estão completamente infiltrados por essas ideologias da extrema-esquerda, estas ideologias neomarxistas, e Samuel Fitoussi faz aqui um trabalho muito importante, portanto não percam, é o próximo vídeo. Depois, eu já tinha apresentado há uns, não sei se foi agora, não me lembro se foi há 1 ou 2 anos atrás, já tinha apresentado o grande trabalho de A.D. Sertillanges, A Vida Intelectual. Os meus amigos lembram-se, portanto podem ir ao canal procurar o resumo deste trabalho, com o prefácio do professor Olavo de Carvalho, mas eu resolvi voltar a trazer este trabalho aqui. Porquê? Porque tem edição portuguesa. Finalmente, portanto, a alma dos livros editou este trabalho, A Vida Intelectual. Esta é a edição portuguesa, podem encontrar nas livrarias. E atenção, A Vida Intelectual do Padre Sertillanges é um dos trabalhos mais importantes para formar a intelectualidade conservadora. Ou seja, nas palavras do professor Olavo de Carvalho, este foi o livro mais importante da vida do professor. E este livro mudou, até no Brasil, mudou quase toda a intelectualidade do Brasil, os meios mais intelectuais, com a recomendação deste trabalho do padre Sertillanges, A Vida Intelectual, aqui versão portuguesa, teve um impacto gigantesco nos meios intelectuais e também no conservadorismo brasileiro. E eu então vou novamente trazer este trabalho. Vou apresentar não o conteúdo, porque isso eu já tinha feito com a edição brasileira, mas vou apresentar aqui os pontos principais para, digamos assim, encontrar uma vida intelectual. Portanto, todas as bases, todos os alicerces para encontrar a vida intelectual segundo o padre Sertillanges. Portanto, não percam, porque vai ser importante também aqui no canal. Depois, um livro muito interessante de Arthur Schopenhauer, que escreve aqui um trabalho muito interessante das ideias de ler, como ganhar uma discussão, mesmo sem ter razão. 38 estratégias para vencer qualquer debate. Nós vamos analisar este pequeno trabalho, é um pequeno opúsculo, e nós vamos analisar este trabalho aqui no canal Ocidente Neri Livros, como ganhar uma discussão mesmo sem ter razão. Portanto, ficam atentos, porque esta será também uma das novidades aqui também que eu vou apresentar no canal. Depois, eu vou trazer a obra do filósofo Henri David Thoreau, em francês Thoreau, que é um dos intelectuais norte-americanos, foi um dos principais filósofos norte-americanos, e eu vou trazer uma obra que foi muito polémica quando saiu. A obra chama-se Desobediência Civil. Quando a lei não é justa, é preciso desobedecer. Uma reflexão intemporal sobre justiça e liberdade que inspirou o próprio Gandhi, inspirou Martin Luther King, inspirou o próprio escritor Tolstói, de literatura. Enfim, este filósofo norte-americano, vamos pela primeira vez aqui no canal analisar uma das suas principais obras, Desobediência Civil, aqui também para o canal.
Depois, não podia deixar de ser também, parabéns para a editora Relógio d'Água, que traz o livro de Simone Weil, finalmente aqui para Portugal, o livro O Enraizamento, que eu já tinha falado bastante vezes aqui no canal, principalmente com a versão francesa, porque é a versão que eu tinha apresentado, ou seja, não apresentei o livro ponto por ponto, mas recomendei várias vezes, analisei várias vezes o trabalho, mostrando como ele é importante para a base civilizacional ocidental, e desta vez temos então aqui o prazer de ter pelo Relógio d'Água o trabalho traduzido em português, o Enraizamento de Simone Weil. Portanto, aqui também no canal, desta vez eu vou mesmo apresentar o conteúdo da obra, ponto por ponto, num vídeo bastante completo. Portanto, não percam, porque eu também vou trazer este trabalho aqui para o canal. Depois, já tinha prometido, a Universidade de Maria Filomena Mónica, e vamos ver como, mesmo uma pessoa com uma ideologia que eu considero uma ideologia centrista, não é? Social-democrata, defendendo a democracia, mesmo as pessoas ditas do centro estão alarmadas, vejam bem, estão alarmadas com a evolução da universidade em Portugal e também em todo o mundo ocidental. Mas vamos aqui focar Portugal, e eu trago então para apresentar também, estejam atentos, o livro de Maria Filomena Mónica, A Universidade. Vai ser muito importante aqui para o canal Ocidente Néria Livros, para nós vermos em que ponto chegou o meio académico. E isto é um aviso para nós estarmos atentos àquilo que anda a acontecer à nossa volta. Depois, eu resolvi fazer aqui no canal Ocidente Nério, e porque isto é um canal que foca muito a ciência política e foca também fornecer ferramentas para nós podermos aumentar os nossos conhecimentos, digamos assim, e também que nós consigamos filtrar, digamos assim, toda a informação que nos chega dos meios de comunicação, e nós sabemos como é que isto funciona. Então eu resolvi trazer aqui o livro principal de Karl Marx e de Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. E dir-me-ão aqui, mas tu agora vais apresentar o Manifesto Comunista? Sim, eu vou apresentar este trabalho ponto por ponto e vou refutar este trabalho ponto por ponto, e vamos ver como Karl Marx está completamente enganado nos aspectos políticos, nos aspectos e principalmente económicos, nos aspectos também filosóficos, principalmente religiosos também. Está completamente enganado, ou seja, no tempo em que escreveu, não é? No século XIX, e nós, ponto por ponto, vamos refutar completamente o marxismo e vamos mostrar aqui no canal Ocidente Nério como o marxismo foi o maior engodo, a maior mentira que já uma vez existiu ao cimo da Terra para enganar principalmente os meios intelectuais. Que é isso que é importante, porque o marxismo teve um impacto. Muitas vezes pensa-se no meio proletário, nos trabalhadores, nos operários, em toda esta gente, mas não. No século XIX e XX foi justamente a classe intelectual a classe dos intelectuais que foi completamente, digamos assim, manipulada por estas ideias, e eu vou trazer então aqui, ponto por ponto, vamos refutar aqui no canal o Manifesto Comunista, ponto por ponto. Depois, o grande trabalho, como eu já anunciei, de Philippe de Villiers, Memoricida. Aqui, neste trabalho, o grande Philippe de Villiers, que é um dos ensaístas e comentadores mais importantes do meio soberanista francês, da direita soberanista francês, daquela ala de Philippe Séguin e Charles Pasqua. E eu vou aqui apresentar este trabalho, Memoricida, e vamos ver como um dos principais objetivos da esquerda e da extrema-esquerda é apagar a memória dos povos. A memória
que é uma memória coletiva, que é uma memória patriótica, que é uma memória nacionalista, que é uma memória tradicionalista, uma memória religiosa, uma memória que prefaz a identidade de uma nação, e isto está mesmo nos objetivos desta extrema-esquerda, a desconstrução da memória coletiva e histórica, principalmente, e nós, com isso, nada melhor do que o livro de Philippe de Villiers, Mémoricide, que eu trago aqui, este trabalho em França, para vocês verem. Já vendeu mais de 2000 exemplares pela Fayard e está a dar muito que falar, e no próprio canal CNews, onde o próprio Philippe de Villiers é comentador. O seu livro está a bater todos os recordes e muito se tem falado deste trabalho em França. Depois, no 10 de junho, o dia de Portugal, eu vou trazer aqui 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil, como já tinha prometido, de Manuel Rosa. Vamos mergulhar na história de Portugal e na história do Brasil. Nada melhor do que esta data, o 10 de junho, para nós nos debruçarmos sobre este trabalho. Depois, filosofia, introdução à filosofia, de Norman Geisler. Atenção, isto aqui já é um nível já muito, muito puxado aqui para o canal. Eu tive a ver mais ou menos o livro, a dar uma vista de olhos, e meus amigos, isto aqui, eu vou tentar simplificar o mais possível, porque isto que está aqui é bastante puxado em termos académicos. É preciso conhecer todos os conceitos filosóficos, é preciso ter uma compreensão profunda das correntes, das ideias e também até do próprio meio teológico, porque isto não é só filosofia, também é teologia. Mas eu vou apresentar este trabalho à mesma, ponto por ponto, porque eu acho que para aqui o canal, para, digamos assim, fornecer ferramentas intelectuais para o canal, é mesmo magistral eu trazer aqui este trabalho de Norman Geisler, recentíssimo, saiu o ano passado, a edição. Portanto, filosofia. E atenção, porque isto aqui, fiquem atentos, meus amigos. Quem gosta de estudo, quem gosta de aumentar os seus conhecimentos, quem gosta de aumentar a sua intelectualidade, tem que procurar aqui este vídeo que eu vou fazer. Depois, também já tinha apresentado A Sociedade do Espetáculo, Louis Debord, um livro que transformou a França, não é? Um intelectual francês. Este livro foi muito falado. É uma análise muito interessante sobre a pós-modernidade também. Vamos estar atentos também à Sociedade do Espetáculo, pela Antígona, tradução em português, portanto importantíssimo. Estou a ficar bastante satisfeito com as editoras em Portugal. Finalmente, nós estamos a ter editoras que estão a trazer trabalhos, portanto, como acontece no Brasil, estão a trazer trabalhos importantíssimos para o meio intelectual, porque nós estávamos completamente debaixo desta visão socialista, nesta visão bloquista. Era isso que nós tínhamos nas editoras, mas parece que agora está a haver uma bufada de ar fresco, como eu costumo dizer, e estamos a ter pela primeira vez a ter autores muito importantes. Depois, com esta história toda desta extrema-esquerda e dessa ideologia palestiniana, como eu costumo dizer, o palestinianismo, não é? Que é uma ideologia da extrema-esquerda, wokeista, que eles nem sabem, eles não fazem a mínima ideia em termos de história o que é que eles estão a defender ou deixam de defender, eles não sabem, eles nem sequer sabem o que é que quer dizer a palavra Palestina, mas vamos uma vez por todas trazer aqui a história de Clotinor de Andrade, a história de Jerusalém. E isto é uma perspectiva bíblica e religiosa, mas também política. Vamos, pela última vez aqui no canal, porque eu tenho apresentado muita coisa sobre isso, mostrar a toda esta gente da extrema-esquerda como eles estão completamente ao lado da placa, como eu costumo dizer. Estão completamente enganados, aliás. Só o facto deles serem esquerdistas, não é? Diz tudo, não é? Porque se eles fossem pessoas com conhecimentos da realidade das coisas, jamais eram comunistas, jamais eram socialistas, jamais eram de esquerda, não é? Mas eu trago aqui, portanto, a verdadeira história de Jerusalém, ponto por ponto. E como nós vamos ter aqui, portanto, vamos ter as eleições do Brasil este ano e também vamos ter, mais uma vez, uma data importante, que é o 25 de novembro. Eu vou trazer aqui 2 livros rapidamente para fechar aqui o pequeno anúncio, este pequeno vídeo.
A guerra cultural, eu vou guardar isto, meus amigos, era para ter feito agora nestas semanas, mas vou guardar isto para as eleições do Brasil, porque eu estive a ver e isto tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O povo brasileiro vai ter que fazer uma escolha. E o Brasil corre perigo de vida. A nação brasileira vai ter que dizer não ao petismo, não ao comunismo, se quer sobreviver. Se a nação brasileira quiser sobreviver, e atenção, há indícios de que uma grande comunidade islâmica está em deslocação para o Brasil. A própria cidade de São Paulo e não só. E isto é muito perigoso porque muitas vezes o brasileiro pensa que está do outro lado do Atlântico e que não há perigo. Não é bem assim. Hoje, com a aviação, a imigração pode ir para qualquer sítio, para qualquer lado. E parece que a imigração islâmica tem o olho no Brasil. Portanto, atenção aos meus amigos brasileiros. A guerra cultural, na prática, como combater as estratégias da esquerda que estão a destruir essas estratégias o mundo ocidental. Com o filho do Bolsonaro, Eduardo, com o grande Cristian Rodrigo Iturralde, que já tinha escrito a Escola de Frankfurt, que eu apresentei aqui no canal, e também sob a coordenação de Gustavo Lopes e muitos outros, é uma série de autores aqui. Eu vou então fazer isto quando quando chegar às eleições brasileiras. Depois, 25 de novembro, obrigado pelo Instituto Trazendo, mais uma vez, e pelo seu diretor, Miguel Nunes Silva, por ter emprestado o manuscrito. Vamos, então, desta vez é prometido, no 25 de novembro, este ano, vamos analisar os 32 olhares sobre o caminho da liberdade, 50 vezes 25 de novembro. Fica aqui também, portanto, no 25 de novembro, iremos então fazer a análise do trabalho. Entretanto, já sabem, poderá haver muito mais, não é? Porque há sempre coisas novas que saem, há sempre livros novos, há muita coisa que está por sair. Eu vou também aqui apresentar, se tudo correr bem, o livro de Jaime Nogueira Pinto, portanto, O Contestável, ao Nunes Pereira, não é? Nuno Álvares Pereira, O Contestável, um trabalho que saiu agora recentemente, ainda não o tenho, mas também vou trazer aqui para o canal, prometido é devido. O nosso grande Jaime Nogueira Pinto também. E com isso, como eu disse, poderá surgir muito mais novidades. Isto é muita coisa, há aqui muito estudo, muita leitura. Peço aos meus amigos que me ajudem aqui no canal. Isto não é um canal fácil. Eu tenho que, como é óbvio, não é? Tenho que fazer os estudos dos trabalhos e tentar, da forma mais humilde e da forma mais correta possível, apresentar aqui para os meus amigos. Isto requer muito trabalho. Meus amigos sabem, este canal não é, ainda não é, não sei, eu estou a pensar nisso, ainda não é monetizado, não ganho nada, absolutamente nada. Estou a fazer um serviço público para os meus amigos. Eu trabalho, não, a minha vida não é isso. Estou aqui a ajudar os conservadores, a ajudar a malta da direita. Portanto, toda a ajuda é bem-vinda. Comentários, likes, partilhas, ajudar este canal a crescer um pouco mais para chegar ao maior número de pessoas. Porque é preciso a leitura, é preciso o estudo, é preciso perder algum tempo porque nós sabemos como muitas vezes a informação, há um viés de esquerda na informação, nós sabemos isso, há muito tempo que sabemos isso, e é muito difícil nós conseguirmos, por nós próprios, lutarmos contra toda esta manipulação. E então é preciso encontrar as obras, os livros, os documentos, estudar, pesquisar, tentar ganhar, como eu costumo dizer, intelectualidade. Fica também o curso Cultura Política e Massa Crítica, que já vai mais ou menos a meio, ainda falta a outra parte do curso, que há muita coisa que nós ainda vamos ver. Portanto, é mais uma atividade aqui no canal. Como vocês veem, eu não paro nem um bocadinho. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou continuar aqui e faço isso para os meus amigos. Este conhecimento não é para mim, é para mim também, no sentido que eu também aprendo, mas é para divulgar a todos os meus amigos aqui do canal. E é isso, um bem-aja a todos aqueles que seguem este canal, e todos aqueles que puderem ajudar. Um grande abraço e bem-aja para todos.